Bom pessoal, aqui estamos para a parte 2. Eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa uma matriz de confusão no Python. Então, sem enrolação, bora para o código. Talvez vocês estranhem essa ideia, eu estou usando Visual Studio Code agora. E bom, a primeira coisa que a gente faz é o de sempre, né? A gente importa o NumPy. Então a gente importa o NumPy aqui, como a gente está acostumado a fazer. A gente vai importar a Matplotlib. A gente importa a Matplotlib para a gente mostrar visualmente a matriz na tela aí para vocês. E a gente também importa a scikit-learn, pois é justamente a scikit-learn que tem uma implementação de matriz de confusão que a gente vai usar no nosso código. Bom, a gente precisa definir os nossos samples, as nossas amostras. Para a gente fazer um exemplo um pouco mais rico, vamos imaginar que a gente tem 5 classes agora. Cada classe é, por exemplo, um presidente que você votou. Tem um presidente A, B, C, D e E. Como a gente não pode usar letra, a gente vai usar número. Então vamos supor que existem 5 candidatos a presidente que você pode votar. Você tem o presidente 0, 1, 2, 3 e 4. E você vai ter um conjunto de eleitores. Aí vamos supor que o primeiro eleitor votou no presidente 2, aí o segundo eleitor votou no presidente 0, aí o terceiro eleitor votou no presidente 0 também, aí o próximo eleitor votou no 2, depois votou no 4 e assim sucessivamente, né? Então nós temos aí um total de 11 eleitores fazendo a votação. Bom, essa linha 6 é o vetor contendo cada um dos votos, o voto que realmente ocorreu. E agora vamos definir os rótulos que o algoritmo de classificação prediz ou identifica. No nosso exemplo, vamos imaginar que o algoritmo de classificação prediz em quem você votou baseado nas suas postagens no Facebook. Então vamos supor que o algoritmo analisou as postagens do eleitor 0 e concluiu que ele votou no presidente 2. Então ele acertou. Já o próximo eleitor, o algoritmo de classificação predisse que ele votou em 1, mas na verdade ele votou no 0. Então aí o algoritmo errou. Esse pred labels é justamente a predição em qual presidente aquele eleitor votou. Então o true labels é o ground true, ou seja, ele é o vetor de predição. O que é o true labels? Eles são justamente os ground truths. Os resultados de gabarito do meu método é efetivamente em quem aquele eleitor votou, enquanto o pred labels é a saída do meu algoritmo de classificação, é como ele classificou, seja certo ou errado. Então, quando você aplica um algoritmo como regressão logística, rede neural, SVM, ele vai ter saídas nesses moldes, true labels e pred labels. Então eu estou mostrando para vocês exemplos de saída para você entender como você constrói a sua matriz de confusão. Então vamos continuar. Vamos supor que o terceiro eleitor, o algoritmo de classificação predisse que ele votou em 0 e ele realmente votou em 0. Aí o próximo, ele adivinhou acertadamente que o eleitor 4 votou em 2, no candidato 2. Aqui ele acertou também. E esse aqui ele errou. O algoritmo achou que ele tinha votado no candidato 3, quando na verdade ele votou no candidato 4. E assim sucessivamente, né? Então tá aí o resultado final do meu algoritmo, entre aspas, aí de exemplo. Vamos criar a matriz de confusão. Para isso, você chama o construtor de matriz de confusão, passando os rótulos verdadeiros, ou seja, passando o ground truth de fato, e o pred labels, o resultado que o meu algoritmo de aprendizado de máquina predisse. Vou deixar aqui embaixo para vocês poderem enxergar toda a linha aí corretamente. E como é que a gente visualiza a matriz de confusão? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai chamar o método imshow, que vai exibir a imagem na tela. Então, pessoal, o imshow vai mostrar a imagem, vai mostrar a matriz de confusão na tela. Aí a gente tem que passar a matriz de confusão, né? E a gente tem que passar também o que a gente chama de mapa de cores. O mapa de cor, ele vai definir cores para cada posição da minha matriz. Fica mais fácil de visualizar dessa maneira do que mostrar a matriz de confusão com números, que foi o que eu fiz na parte 1 desse vídeo. Então a gente vai usar tons de cinza. Então a gente vai usar tons de cinza para mostrar essa matriz de confusão aí. A gente vai colocar um título na imagem.
que vai ser matriz de confusão. Isso vai aparecer no topo assim da imagem. Aí a gente vai adicionar uma barra de cores, uma color bar, justamente para você ter uma legenda assim do lado direito, o que significa cada cor. Cada cor representa qual número. Aí a gente vai usar um método do NumPy que retorna um vetor com 5 elementos, 5 posições. Então você vai ter um vetor que a primeira posição vai ser o 0, a próxima posição vai ser o 1, depois vem o 2, o 3 e o 4. Então você vai ter um vetor com 5 posições variando de 0 até 4. O 5 ali é o tamanho do seu vetor. Agora você vai ter que definir quantas posições você vai ter. Quantas posições você vai ter horizontalmente, é o x-ticks ali que eu estou informando. Eu vou passar a ticks porque eu quero que tenha 5 posições. Não são 5 classes, não são 5 candidatos a presidente que você pode votar. Então, a nossa matriz de confusão ela vai ter que ser de 5 por 5. Então o ticks ele faz com que ele tenha 5 posições. E o segundo parâmetro é o nome que eu dou para cada posição. Então eu quero que a posição 0 tenha o valor 0. Eu quero que a posição 1 seja identificada com o número 1. Eu quero que a posição 2 seja identificada com o número 2 e assim sucessivamente. A mesma coisa eu vou fazer para y. Então eu vou definir ali que você vai ter 5 linhas. Você vai ter 5 linhas e 5 colunas. É isso que o x-ticks e o y-ticks estão representando aí pra gente. X-ticks você vai ter 5 colunas, y-ticks você vai ter 5 linhas ali. A outra coisa, eu cometi um erro aqui é label, não tem o S. Então você vai ter uma matriz de confusão, tipo eu estou mostrando aqui com o meu braço. Os rótulos reais vão ser essa coluna aqui, que é o braço que eu estou mexendo no momento, e os rótulos preditos são esses aqui, que é o outro braço. Então, vamos rodar para a gente entender melhor o que acontece aí. Então, essa aqui é a nossa matriz de confusão, é a matriz que a gente implementou aí de fato. O ideal, pessoal, é que uma matriz de confusão tenha as diagonais brancas e todo o restante preto. Por quê? O que isso significa? Se uma região está branca, por exemplo, o 0 e o 0 aqui, isso implica que todos os rótulos que foram preditos como 0 realmente foram 0. Então aqui você tem o máximo, que é justamente essa região branca. Se vocês notarem, quando o rótulo predito é 1, o rótulo real 1 está cinza. O que isso significa? Significa que houveram alguns erros aqui. Isso significa que houve algum eleitor que o algoritmo predisse que o voto dele foi 1, mas na verdade não foi 1. E como vocês podem ver aqui, teve pelo menos 2 situações aqui que o algoritmo predisse que o voto foi em 1, mas na verdade foi em 0. E um outro voto aqui que ele achou que foi em 1, mas na verdade foi 3. Então se vocês observarem, realmente teve uma situação onde o cara predisse que votou em 1, mas na verdade ele votou em 3, foi por isso que aqui ficou cinza. E também houve uma situação que o algoritmo achou que o cara votou em 1, mas na verdade ele votou em 0, por isso que aqui também ficou cinza. Não existiu nenhuma situação onde o cara votou em 1. Ou quer dizer, não houve nenhuma situação onde o cara achou que votou em 1, mas na verdade votou em 2, por isso ficou preto. Não teve situações onde ele achou que o eleitor votou em 1, mas na verdade votou em 2. Por isso ficou preto aqui. Todas as situações onde ele predisse que é 2 e realmente foi 2, então por isso que ficou branco. Ou seja, todas as situações no meu exemplo, onde o cara achou que votou em 2 e realmente votou em 2, foi aqui. E foi esse outro eleitor aqui, onde ele achou que votou em 2 e realmente votou em 2. E se a gente observar bem, houve uma situação onde ele achou que votou em 4 e realmente votou em 4, por isso ficou cinza. Só que ele também achou que o cara votou em 3, mas na verdade ele votou 4. Então por isso que esse cara aqui ficou cinza. Teve uma situação onde o cara achou que votou em 3, mas na verdade ele votou foi em 4. Teve uma situação aqui onde o algoritmo achou que o cara votou em 1, mas na verdade ele votou em 3. Houveram 2 situações onde o algoritmo achou que o cara votou em 3 e realmente ele votou em 3, por isso ficou branco aqui. Então nota o seguinte, se houveram 2 eleitores que
predisse uma coisa e realmente votou nessa coisa, aí fica branco. Por isso que na legenda aqui tem o 2 marcando. Numa situação, por exemplo, onde um eleitor votou em 1 e ele realmente votou em 1, isso só aconteceu uma vez. Aí ficou cinza, porque o cinza realmente marca o 1 ali. Você só tem como valores possíveis aí 0, 1 e 2. Então, enfim, a matriz de confusão te dá uma visão geral das suas classificações, se suas classificações foram corretas ou não. Se todo mundo tiver votado certinho, sem nenhum erro, a tendência é que a diagonal fique toda branca e o restante fique preto. Eu vou até mudar o código para vocês verem isso. Vamos supor que o nosso classificador agora acertou tudo. Ó, ele acertou tudo agora, não houve nenhum erro. Eu disse branco, mas na verdade eu quis dizer que a diagonal tem que ter tom de cinza. Foi isso que eu quis dizer, tá? Ou seja, existem tons claros na diagonal. E olha o que acontece. Nós tivemos 3 situações, 3 eleitores que votaram em 0 e ele realmente classificou corretamente como 0. Um eleitor que votou no candidato 1 e realmente votou em 1. Tivemos aparentemente 2 eleitores que o algoritmo predisse que votou em 2 e realmente o cara votou em 2. Temos aparentemente 3 eleitores que votaram, que o algoritmo predisse que votou em 3 e realmente votou em 3. E tivemos aparentemente 2 eleitores que o algoritmo predisse que votou em 4 e realmente votou em 4. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que eu tenha dado uma visão geral que tenha ajudado você a entender matrizes de confusão. Elas vão ser importantes à medida que a gente for falando de outros algoritmos. E é basicamente isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu espero você num futuro vídeo e... Adiós!